Olá, gente, tudo bem? Passando aqui para revisar aqui alguns assuntos nessa atividade, ó. Falar sobre ponto, reta, plano e posições de retas em um mesmo plano. Só que antes de olhar algumas questões, vamos dar uma revisadazinha nesse resumo aqui que eu fiz nesta folha. Primeiro, como é que se representa o ponto? O ponto, ele não tem dimensões, ele não tem medida, não tem largura, não tem comprimento. Ele é representado por uma bolinha assim, um pontinho que a gente faz, sempre com a letra maiúscula. A letra maiúscula do nosso alfabeto. Aqui, por exemplo, nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B e aqui nós temos o ponto C. Só em fazer isso aqui, pronto, você tem a representação do ponto C. Aqui é a leitura, você não vai precisar escrever. O ponto B, só isso, e o ponto A, também só isso. E reta. Nós vamos representar a reta com um tracinho reto, sem curva e sem dobra. E a reta ela é infinita. É como se ela se prolongasse para um lado e para o outro e nunca tivesse fim. Ela sempre é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Essa representação aqui dessa reta com essa letra A aqui minúscula é chamada de reta A. Aqui nós temos a reta R e aqui a reta S. E isso independente da posição que a reta está. Se ela está horizontal, se ela está vertical, se ela está inclinada para um lado ou inclinada para o outro. Ok? Desculpa aí, estou meio fanhoso. E plano, o que é o plano? Plano é uma região infinita que ela não pode ser medida também, não pode ser delimitada. Mas nós vamos aqui fechar aqui uma região, independente do formato, só para simbolizar. E a letra que vai representar esses planos será sempre uma letra grega, como no caso nós temos aqui, letra alfa, para representar o plano alfa. Aqui nós temos o plano alfa, o plano beta, aqui não é uma letra B. Note que ele é todo arredondadinho, com essa perninha aqui passando, chamado de plano beta. E o plano gama é representado pela letra Y nesse formato aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos de retas. O que são retas? Primeiro exemplo aqui, retas paralelas. Retas paralelas, ó, elas não possuem pontos em comum. Se você prolongar essas duas retas para esse lado ou para o outro lado, elas nunca vão se tocar, nunca vão se cruzar. Então são chamadas de retas paralelas. Aqui nós temos essas duas retas paralelas nesse plano alfa. Como é que eu represento retas paralelas? Retas paralelas, ó, reta R paralela à reta S. Essas duas barras aqui é o símbolo de retas paralelas. E retas concorrentes ou retas secantes, elas possuem um único ponto em comum, que no caso aqui foi chamado de ponto A. Esse ponto em comum torna essas duas retas concorrentes ou secantes, como queiram chamar. Note que essas duas retas aqui, elas estão desenhadas da seguinte forma, só até aqui. Elas não se tocam, só que elas não são paralelas. Note que aqui esses dois lados estão se aproximando. Então nós vamos prolongar essa reta A aqui, ó. Nós vamos prolongar essa reta A com a linha pontilhada e essa reta B com a linha pontilhada. E eu noto que elas irão se tocar, se encontrar aqui nesse ponto. Que eu posso chamar esse ponto aqui de um ponto B, por exemplo. Então elas se tocam em um único ponto, então elas são retas concorrentes ou secantes. Dá uma viradazinha aqui na folha. E nós temos também retas coincidentes. As retas coincidentes, elas possuem todos os pontos em comum. Você vai usar esse símbolo aqui, é como se fosse a reta A igual à reta B, né? Você vai pronunciar a reta A coincidente à reta B. Note que se elas são coincidentes, você só vai ver uma reta. É como se uma estivesse em cima da outra, totalmente. Não tem curva para um lado nem para o outro, não tem dobra, certo? E retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são retas que possuem
ângulos de 90 graus quando elas se cruzam. Essa reta M na vertical aqui, ela está cruzando com essa reta N nessa posição. Note que aqui tem esse símbolo, esse quadradinho com um pontinho dentro. Ele indica que formou um ângulo de 90 graus. É como se fosse um canto de parede, certo? Então a reta M é perpendicular à reta N. Uma observaçãozinha bem importante aqui para vocês. Ó. Nota, retas oblíquas são todas as retas concorrentes que não formam ângulos de 90 graus. Então, todas as retas que formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. As retas que não formam ângulos de 90 graus são as retas oblíquas. Então, de cara, você vai entender que as retas concorrentes, que são chamadas de secantes, todas elas são retas oblíquas. Então vamos ver aqui a simulação da correção aqui de uma atividade. E vamos ver aqui, ó. Questãozinha valendo um ponto. Quando estamos representando um ponto qualquer em um plano, qual é o símbolo que representa este ponto? Determinado aluno marcou, ó, uma letra maiúscula do nosso alfabeto, correto. O que representa um ponto qualquer é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A próxima questão questão de número 2, ela diz o seguinte: analisando a imagem, marque os 4 itens corretos. Aqui nós temos, ó, retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes e um par de retas sendo cortado por uma reta transversal. Reta transversal é essa reta que está cortando as outras retas. Tudo bem? Então vamos lá. Então, analisando os itens. Esses dois primeiros itens são muito parecidos. O que torna o primeiro item verdadeiro é o seguinte: retas paralelas não possuem pontos em comum. Aqui está dizendo que retas paralelas possuem pontos em comum. É errado. Correta é essa. Não possuem. Retas coincidentes possuem todos os seus pontos em comum. E aqui está dizendo que retas coincidentes possuem apenas, ó, alguns pontos em comum. Isso é errado. Possuem todos. Outro ponto correto é retas concorrentes possuem um único ponto em comum. Elas se cruzam e se tocam em um único ponto. A reta preta da última imagem é classificada como uma reta transversal. Gente, a reta transversal aqui está na cor amarela. Em nenhum momento tem uma reta preta. Então aqui é só para trabalhar a concentração de vocês. Duas retas ao se cruzarem poderão ter 2 pontos em comum. Não, como eu expliquei agora há pouco, elas ou têm todos os pontos em comum, nenhum ponto em comum ou apenas um único ponto em comum. Não tem como uma reta tocar na outra em apenas 2 pontos. O outro item correto é esse aqui, ó. As retas de cores amarela e vermelha são retas perpendiculares. Retas perpendiculares. Aqui não tem aquele símbolo do quadradinho com ponto dentro, mas você pode pegar aqui uma folha. Esse canto da folha, cantinho aqui da folha, forma um ângulo reto. Então, se você encaixar aqui com a reta amarela e a reta vermelha, elas vão ficar perfeitamente encaixadas. Então, elas são perpendiculares. Ok? Vamos lá. Dando continuidade. 3. Como são chamadas as retas que não possuem pontos em comum? A resposta está aqui, ó. Retas paralelas. Essa outra questão aqui tem, ó. Marque, ó, que itens possuem uma combinação de retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que formam um ângulo em 90 graus. Aqui está marcado apenas um item. Então, 0 pontos de 2. Apenas um item. Qual é o item? Retas
R com S. R com S não são perpendiculares, são paralelas. Nós queremos as perpendiculares. Então era para ter marcado o que, ó? Reta T é reta R com reta T. Reta R com a reta T. Era para marcar este ponto. Tem mais algum? Vamos ver. Retas T e S. Reta T e reta S. Formam aqui ângulos de 90 graus. Então era para marcar esses dois pontos do centro. Esse outro também está errado, porque está dizendo que as retas R, T, R e S, todas ao mesmo tempo são perpendiculares. E não, nós já vimos que R e S são paralelas. Dando continuidade aqui, nós temos, ó, tá aqui, ó, as respostas. Esses dois pontos centrais. Quinta questão. Observe a imagem abaixo e marque os dois itens verdadeiros. Então vamos lá. Dois itens verdadeiros. Aqui, ó, era para estar marcado dois itens. Então aqui o problema aqui está na programação do Google, certo? Era para ter duas opções para marcar. Mas vamos lá, ver quais são. A letra grega alfa, que ela está representando o plano, correto? Marca esse ponto aqui também, certo? Marca aqui. As letras A, F e G representam pontos que estão internos ao plano. Interno é dentro. Essas três letras estão fora, então é errado. Os pontos B, C, D e E estão dentro do plano, ou seja, estão na parte interna do plano. Estão dentro do plano, então está correto. E os pontos A, B, C, D, E, F, G, ou seja, todos os pontos, certo? Estão todos na parte externa do plano, ou seja, fora do plano. Errado. B, C, D e E estão internos. Então, é isso que eu tinha para corrigir com vocês, para trabalhar a correção, explicar a simulação aí até de erros. Então, boa prova ou boa atividade, que Deus abençoe. Um abraço. Por favor, compartilhe, comente, ajude aí ao nosso canal.